A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita no livro da Criação, Gênesis capítulo 3, versos 1 ao 7. E diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden. Ali havia tudo o que eles precisavam para viver. Eles podiam se ocupar cultivando a terra e guardando o lugar. Bastava apenas que eles obedecessem à ordem de Deus para desfrutar de uma vida de eterna paz e comunhão. Gênesis 2,15. Não sabemos por quanto tempo essa harmonia permaneceu, mas Gênesis 3 fala que num dado momento, a esposa de Adão, Eva, foi tentada pela serpente. O texto bíblico diz que a serpente era mais sagaz que todos os animais selvagens criados por Deus. Na Bíblia, a figura da serpente simboliza várias coisas, algumas delas completamente opostas. A serpente pode simbolizar a vida, a sabedoria, o caos, a astúcia, o mal, Satanás, e até ser uma figura de Cristo. No caso da serpente levantada por Moisés no deserto. Números 21, 4 a 9, João 3,14. No contexto de Gênesis 3, a serpente serviu como uma personificação do próprio Satanás, o adversário do povo de Deus ao longo da história. Por isso, Satanás é chamado no livro do Apocalipse de a antiga serpente, Apocalipse 12, 9 e 22. É interessante notar que o tentador se dirigiu diretamente à mulher. A Bíblia não explica por que Satanás tentou a mulher e não o homem, mas muitos estudiosos veem nesse comportamento um ataque à ordem criada por Deus, onde o homem deveria exercer liderança. Se esse for o caso, então o tentador induziu a mulher a usurpar a autoridade do homem. Seja como for, mesmo assim o homem é colocado como o principal culpado pela queda. Satanás começou sua investida com uma distorção das palavras ditas por Deus. Ele fez a seguinte pergunta: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore no jardim? Eva respondeu essa pergunta falando sobre a ordem que Deus tinha dado. Deus havia permitido que o primeiro casal comesse do fruto de todas as árvores do jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore estava plantada no centro do jardim, ao lado da árvore da vida. Deus falou que se o homem desobedecesse a sua ordem e comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Mas aí a serpente argumentou que se o primeiro casal desobedecesse ao Senhor, certamente não morreria. Verso 4. Esse é o modo de agir de Satanás até hoje. Primeiro ele usa a palavra de Deus de forma distorcida e depois acaba por fazer com que o homem desacredite dela. Na tentação de Jesus no deserto, Satanás fez a mesma coisa. Ele citou a palavra de Deus de forma isolada e fora de contexto, aplicando-a de um modo completamente errado. Daí é possível entender porque tantas comunidades cristãs que distorcem a Bíblia crescem cada vez mais. Todos aqueles que distorcem
as Escrituras, ao seu bel prazer, tem como professor o diabo. Eva não resistiu à tentação e tomou do fruto proibido, que lhe parecia apetitoso e agradável aos olhos. Ela também deu de comer do fruto ao seu marido. Além disso, eles se entusiasmaram com a possibilidade de serem como Deus. Gênesis 3:5. Isso significa que Adão e Eva comeram do fruto com a grande pretensão de ser como Deus. Eles não se contentaram em servi-lo e desfrutar de todas as suas bênçãos. Eles não quiseram ter eterna comunhão com Deus e viver sob sua proteção. Mas ao comerem do fruto, eles provaram que o que realmente queriam era tomar o lugar de Deus. Esse comportamento revela o conceito do pecado. Eles falharam em confiar em Deus, assumiram uma posição de descrença, transgrediram a lei divina e afirmaram uma ilusória autonomia. O pecado de Adão e Eva é conhecido como pecado original. Alguns estudiosos, entendem que, como essa provisão de Deus implicou na morte de um animal, talvez já fosse uma indicação do sacrifício expiatório pelo pecado. Portanto, Deus expulsou o casal do jardim e colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 23, 24.